Irmãs queridas, irmãos queridos, que o nosso Senhor Jesus de Nazaré nos abençoe e nos envolva com a sua paz. Hoje nós temos uma história muito significativa. Está no capítulo 2 do livro Contos e Apólogos, do Espírito Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. A história é sobre o candidato intelectual. E o nosso irmão Humberto começa de uma forma singela, como todas as histórias. Conta-se que Jesus, depois de inúmeros desentendimentos com os doutores da lei em Jerusalém, a respeito dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato que desejava participar do novo reino anunciado por Jesus. Esse candidato se caracterizava pela sua profunda capacidade intelectual. O mestre o recebeu cordialmente e, em seguida, às interpelações do futuro aprendiz, passou a explicar os objetivos do empreendimento. O Evangelho seria a luz de todas as nações e seria consolidado à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. E o Evangelho ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança. A paternidade celeste resplandeceria para todos, judeus e gentios, iriam converter-se em irmãos, conscientes de que todos somos filhos do mesmo Pai. O candidato inteligente, fixando no Senhor Jesus os olhos arguciosos, matreiros, indagou: a que escola filosófica será obedecida? Jesus responde: a escola do céu. Complacente, o divino amigo Jesus aguardou a resposta seguinte. E outras perguntas surgiram improvisadas. Quem será nosso presidente nessa organização? Jesus responde: nosso Pai Celestial. Em que base ele aceitará a dominação política dos romanos? Jesus responde calma e tranquilamente, nas bases do respeito e do auxílio mútuos. O jovem então faz a outra pergunta: na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio, em nossas atividades, como nós devemos proceder? E Jesus responde maravilhosamente dizendo: desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Eu gostei dessa resposta: desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. E o jovem então volta a perguntar: qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? Jesus responde: o direito de servir sem nenhuma exigência. O rapaz arregalou os olhos aflitos e prosseguiu indagando: em que consiste, desse modo, o salário do discípulo? Jesus responde: na alegria de praticar a bondade. O rapaz então volta e diz: Senhor, estaremos arregimentados num grande partido? Jesus disse: seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atenta à vontade de Deus. Viram que ensinamento maravilhoso? E o jovem: e qual o programa que será seguido? Jesus responde: permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde estará a voz imediata de comando? Pergunta o jovem. Na consciência. E aí nós paramos para refletir quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos superiores respondem: na consciência. E o jovem volta a perguntar: e os cofres, o dinheiro para manter o movimento? Jesus diz: serão situados em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Pergunta o jovem.
E Jesus responde: acima de tudo, com o Pai. E na estrada comum, com as nossas próprias forças. O jovem então levanta-se e diz: quem ficará com a melhor posição no ministério? Olha que pergunta. Quem ficará com a melhor posição no ministério? E Jesus responde: aquele que mais servir. O candidato coçou a francamente desorientado, e continuou após uma pequena pausa: que objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus sem se irritar: o mundo regenerado, enobrecido e feliz. E o jovem pergunta: quanto tempo gastará? Jesus responde com a paciência infinita: o tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para o início da obra? Jesus responde: dispomos dos que puderem nos compreender e nos quiserem ajudar. O jovem volta e diz: mas não teremos recursos para constranger, forçar os seguidores à colaboração ativa? Jesus então dá uma resposta maravilhosa: no reino divino não existe violência. O rapaz então pergunta: quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Olhe que resposta linda Jesus ofereceu a ele. Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. A missão abrangerá quantos países? Pergunta o jovem. E Jesus responde imediatamente: todas as nações. Ele volta: haverá diferença entre senhores e escravos? Jesus olha nos olhos dele com ternura e diz: todos os seres humanos são filhos de Deus. E aí ele então novamente coça a cabeça e pergunta: em que local serão levantadas as construções iniciais? Será aqui em Jerusalém? Jesus: não. Será no coração dos aprendizes. E ele volta então: e os livros de registro, anotações, estão prontos? Jesus responde: sim, claro. Quais são eles? Nossas vidas. As vidas de todos nós. O talentoso pretendente do reino continuou a indagar insistentemente, mas Jesus silenciou, sorridente e calmo. Após longa série de outras perguntas sem resposta, o afoito rapaz inquiriu ansioso: Senhor, por que não me esclarece? O Cristo acariciou com ternura os cabelos e os ombros inquietos do jovem e afirmou: busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E assim dizendo, Jesus levantou-se e abandonou Jerusalém, na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mas se mantinham perfeitamente prontos para trabalharem com alegria e servirem com amor, sem nada perguntarem. Pensem nisso, você que está me ouvindo, você que está acompanhando as nossas histórias. Reflita e vamos seguir Jesus, procurando examinar, através do seu evangelho, os seus ditos e os seus não ditos, através das realizações que ele fez, que ele empreendeu, que ele deu como exemplo e disse a orientação maravilhosa que se encontra no evangelho dele, para que possamos pacientemente poder nos situar como se estivéssemos ao lado dele, buscando permanentemente este reino através das realizações que o nosso coração possa exemplificar através de nossas mãos, dos nossos pensamentos e dos nossos lábios, para que nós declamemos sempre que pudermos as lições do Cristo, mas exemplificando para dar o testemunho
da nossa fé e do nosso amor. Que Jesus os abençoe e nos envolva a todos com a sua paz. Fique com Ele no coração, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.